O clima nos bastidores do Corinthians segue quente e cheio de movimentações, com o clube analisando possibilidades, avaliando cenários e tentando entender até onde dá para ir nesse mercado que não perdoa erros. A diretoria está fazendo um verdadeiro raio-x em todas as situações que surgem, separando o que é oportunidade real do que é apenas especulação. Porque o momento exige cautela, mas também coragem para agir quando aparecer algo que realmente faça sentido para o time dentro de campo. Entre os nomes que continuam circulando internamente, o Corinthians mantém interesse em atacantes de lado, jogadores que possam oferecer mais profundidade, velocidade e capacidade de decisão no 1 contra 1. Houve consultas recentes envolvendo atletas do Flamengo. E o que se percebe é que os valores pedidos não são simples de encaixar na realidade atual do clube. A diferença entre contrato curto e contrato longo pesa, assim como o custo total da operação, que vai muito além do salário mensal e envolve luvas, comissões e possíveis compensações financeiras. Dentro dessa análise, o Corinthians já tem clareza dos números colocados à mesa e sabe que qualquer avanço dependeria de uma engenharia financeira bem trabalhada. Essas consultas não aconteceram por acaso. O Corinthians entende que precisa qualificar o elenco e sabe que alguns nomes disponíveis no mercado têm características que agradam à comissão técnica. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que são negociações duras, com concorrência e clubes que não estão dispostos a facilitar. Por isso, cada conversa é tratada com muito cuidado, sem promessas vazias e sem criar expectativas irreais. O clube prefere trabalhar em silêncio, avaliando cenários alternativos, do que apostar todas as fichas em uma única negociação que pode não evoluir. Outro ponto que influencia diretamente essas movimentações é a situação administrativa e financeira do Corinthians, que ainda gera debates entre torcedores. Internamente, há confiança de que as pendências serão resolvidas dentro do prazo estabelecido, o que permitiria ao clube ter mais liberdade para agir no mercado. Até lá, o trabalho segue sendo feito nos bastidores, com mapeamento de atletas, consultas formais e informais e alinhamento constante entre diretoria, comissão técnica e departamento de futebol. Nada é feito de forma isolada e cada decisão passa por várias mãos antes de avançar. No meio desse cenário, surgem também oportunidades envolvendo jogadores mais jovens, com potencial de crescimento e possível retorno técnico e financeiro no futuro. Um dos nomes analisados é de um volante que chamou atenção pelo desempenho consistente, intensidade e capacidade de ocupar bem os espaços. O Corinthians vê com bons olhos esse tipo de perfil, mas entende que a concorrência com clubes do exterior dificulta qualquer tentativa mais concreta. Quando aparece interesse europeu, o jogo muda. Os valores sobem e as negociações ficam mais complexas, exigindo rapidez e convicção para não perder tempo. Há ainda outros nomes que circulam no radar, mas que não empolgaram de imediato. Alguns jogadores agradam parte da diretoria, outros são vistos com mais ressalvas pela comissão técnica, e isso faz parte do processo. Nem toda sugestão vira prioridade. E nem todo atleta especulado realmente entra em uma negociação avançada. O Corinthians tem sido criterioso para não inflar o elenco com jogadores que não se encaixem no modelo de jogo ou que não entreguem intensidade, algo que a atual comissão valoriza muito. As possíveis trocas também entram nesse contexto, principalmente envolvendo jogadores que podem ser utilizados como moeda de negociação.
A diretoria avalia com cuidado quais atletas podem sair sem comprometer a estrutura do time e quais realmente fazem falta dentro de campo. Nem sempre o nome mais badalado é o que resolve. E existe uma preocupação clara em não abrir mão de peças importantes sem ter a certeza de que a reposição será de nível igual ou superior. Além disso, o Corinthians observa atentamente o mercado nacional, de olho em jogadores em reta final de contrato. Situações que podem gerar oportunidades interessantes sem custos elevados de transferência. Esse tipo de movimentação exige leitura rápida do cenário, entendimento das necessidades do clube vendedor e, principalmente, convicção de que o atleta pode chegar e assumir protagonismo. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de trazer alguém que realmente eleve o nível do time. Enquanto isso, algumas renovações seguem em pauta e geram debates internos sobre tempo de contrato e condições. O Corinthians tenta equilibrar segurança esportiva com responsabilidade financeira, evitando vínculos longos demais sem garantias de rendimento. Em alguns casos, a vontade da comissão técnica pesa bastante, especialmente quando há confiança no desempenho e na importância do jogador para o grupo. Essas decisões não são simples e costumam ser discutidas em detalhes antes de qualquer definição. Nos bastidores, o entendimento é de que o elenco ainda pode passar por ajustes, tanto com chegadas quanto com saídas. Alguns jogadores devem se reapresentar normalmente enquanto aguardam definições, seja para permanecerem ou para serem negociados. O Corinthians sabe que o mercado é dinâmico e que oportunidades podem surgir de forma inesperada. Por isso, mantém portas abertas e conversas em andamento, sempre buscando soluções que fortaleçam o time sem comprometer o planejamento a médio prazo. A sensação é de que o clube vive um momento de transição, tentando corrigir erros do passado e construir algo mais sólido, mesmo em meio às dificuldades. O trabalho segue intenso, com reuniões constantes, análises detalhadas e decisões que precisam ser tomadas com frieza. O torcedor acompanha tudo com ansiedade, cobrando respostas, enquanto o Corinthians tenta alinhar expectativa e realidade em um mercado cada vez mais competitivo e imprevisível. O que fica claro nesse momento é que o Corinthians está tentando reorganizar a própria lógica de mercado, algo que não acontece da noite para o dia. Existe uma leitura interna de que o clube precisa ser mais estratégico, entender melhor onde investir e, principalmente, onde não insistir. Nem toda negociação difícil vale o desgaste e nem todo nome de impacto representa a solução imediata dentro de campo. Por isso, o trabalho de avaliação tem sido constante, com comparações de desempenho, histórico físico e encaixe tático antes de qualquer avanço mais agressivo. A comissão técnica tem participado de forma ativa dessas conversas, apontando carências específicas e deixando claro o perfil de jogador que pode contribuir de maneira mais direta. A prioridade passa muito pela intensidade, pela capacidade de competir em alto nível e pela regularidade ao longo da temporada. Não adianta trazer um atleta que aparece em um jogo e some em 3. Porque o calendário cobra e o time precisa de respostas semana após semana. Esse critério tem pesado bastante nas análises mais recentes. Dentro desse contexto, algumas possibilidades acabam esfriando naturalmente. Há jogadores que até despertam curiosidade inicial, mas que, quando analisados mais a fundo, não convencem totalmente, seja pelo custo elevado, seja pela adaptação ao modelo de jogo, ou até pela leitura de que o retorno esportivo não compensaria o investimento.
O Corinthians tem tentado evitar apostas arriscadas, especialmente em um momento em que cada decisão errada pode gerar impacto financeiro e esportivo difícil de corrigir. As conversas envolvendo trocas seguem como alternativa, mas não são simples de viabilizar. Cada clube defende seus interesses, avalia seus próprios objetivos e dificilmente aceita um negócio sem vantagens claras. O Corinthians entende que, para destravar esse tipo de negociação, talvez seja necessário complementar com valores ou ajustar condições contratuais, algo que ainda está sendo estudado com cautela. Não existe pressa para fechar algo que não esteja bem alinhado com o planejamento. Ao mesmo tempo, o clube segue monitorando atletas que atuam em posições consideradas chave, como meio-campo e ataque pelos lados. A ideia é encontrar jogadores que consigam equilibrar criação e recomposição, algo essencial no futebol atual. A busca não é apenas por talento técnico, mas por jogadores que entendam o jogo, saibam ocupar espaços e mantenham intensidade mesmo sem a bola. Esse perfil tem sido valorizado nas conversas internas e nas avaliações do departamento de futebol. Outro fator importante é a concorrência com clubes do exterior, que frequentemente entram em cena quando um jogador começa a se destacar. Nessas situações, o Corinthians sabe que fica em desvantagem financeira, o que exige criatividade e rapidez. Muitas vezes, quando a Europa aparece, a negociação praticamente se encerra, restando apenas a frustração de não conseguir avançar. Por isso, o clube tenta agir antes, mas sem comprometer a saúde financeira. As renovações contratuais também seguem como tema sensível, principalmente quando envolvem jogadores experientes. O Corinthians tenta estabelecer limites claros, tanto em tempo de contrato quanto em valores, para não repetir erros do passado. Existe o entendimento de que contratos mais curtos, com metas bem definidas, oferecem mais segurança ao clube. Ainda assim, há situações em que a importância do atleta no elenco faz com que a diretoria avalie exceções, sempre com muito debate interno. Enquanto isso, jogadores que retornam de empréstimo ou que não estavam nos planos imediatos seguem sendo observados. Alguns podem ganhar novas oportunidades, outros devem permanecer treinando enquanto aguardam uma definição. O Corinthians não descarta negociar, mas também não pretende liberar ninguém sem ter uma alternativa clara. O equilíbrio do elenco é visto como fundamental para atravessar a temporada com competitividade. A relação entre diretoria, comissão técnica e departamento de análise tem sido mais próxima, com troca constante de informações. Isso ajuda a reduzir ruídos, alinhar expectativas e evitar decisões precipitadas. O clube entende que não pode se dar ao luxo de errar, especialmente em um mercado cada vez mais inflacionado e competitivo. Cada movimento precisa ser calculado, mesmo que isso signifique perder algum nome no caminho. O torcedor, por sua vez, observa tudo com atenção e impaciência, esperando reforços que realmente façam diferença. A cobrança é natural, principalmente pela grandeza do Corinthians e pelo histórico recente que deixou marcas. Internamente, há a consciência dessa pressão, mas também a noção de que ceder a ela sem critério pode ser ainda mais prejudicial. O foco segue sendo montar um elenco mais equilibrado, competitivo e alinhado com a ideia de jogo. O mercado segue aberto, as conversas continuam e novos cenários podem surgir a qualquer momento. O Corinthians sabe que ainda há peças a serem ajustadas e que o caminho até um elenco ideal passa por decisões difíceis, negociações longas e, muitas vezes, frustrações.
Mesmo assim, o trabalho não para, porque cada detalhe analisado agora pode fazer diferença mais à frente, dentro de campo, quando a bola começar a cobrar respostas mais duras. Dentro dessa dinâmica, também se observa que algumas negociações dependem de fatores externos, como interesse de outros clubes e timing de mercado. Há situações em que um jogador que parecia distante de se envolver com o Corinthians de repente se torna viável, seja porque a concorrência recuou, seja porque surgiu uma oportunidade financeira mais adequada. Por isso, a diretoria mantém um acompanhamento constante, revisitando possibilidades e avaliando se vale a pena retomar contatos ou ajustar propostas, sempre buscando o equilíbrio entre investimento e retorno esportivo. Outro ponto que merece destaque é a estratégia do clube em priorizar atletas que já demonstraram maturidade tática e física. O Corinthians tem buscado evitar apostas arriscadas em jogadores que ainda precisam de muito tempo para se adaptar ao ritmo da Série A, optando por perfis que possam contribuir de imediato. Essa abordagem reflete uma filosofia clara: reforçar o time sem comprometer o rendimento coletivo, garantindo que cada contratação tenha impacto direto na competitividade do grupo, seja no ataque, meio-campo ou defesa. Por fim, a integração entre as áreas do clube se mostra essencial nesse processo. A comunicação entre diretoria, comissão técnica e o departamento de análise permite decisões mais consistentes, baseadas em dados e observações detalhadas. Cada jogador avaliado passa por uma série de critérios que vão desde o desempenho técnico até a adaptabilidade e comprometimento. Tudo para que, ao final, o Corinthians consiga avançar em negociações que realmente fortaleçam o elenco e tragam resultados concretos dentro de campo, mantendo a ambição de brigar por títulos e honrar a tradição de um clube gigante do futebol brasileiro. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado do futebol brasileiro voltou a agitar os bastidores após declarações do ex-jogador Romário, que mais uma vez demonstrou atenção ao cenário do futebol nacional. Em recente entrevista, o baixinho não poupou elogios ao Corinthians, clube que vem se destacando em várias frentes, e suas palavras despertaram curiosidade entre torcedores e especialistas. Segundo fontes próximas, os comentários de Romário poderiam abrir espaço para uma nova onda de especulações envolvendo reforços e até mudanças estratégicas no timão. Romário, conhecido por sua sinceridade e por não economizar em opiniões polêmicas, destacou a organização do clube e a força da sua torcida, elementos que, segundo ele, fazem do Corinthians um destino natural para jogadores que buscam visibilidade e sucesso. As declarações, ainda que aparentemente genéricas, geraram uma verdadeira movimentação nas redes sociais, com torcedores interpretando cada frase como uma possível pista de futuras contratações ou negociações envolvendo o elenco alvinegro. Entre os comentaristas esportivos, não é difícil ouvir teorias de que o elogio do baixinho pode refletir interesse de empresários ou jogadores em associar-se ao clube. Alguns especialistas sugerem que, além de reforçar a imagem do Corinthians, Romário pode estar sinalizando a importância de o clube manter sua competitividade diante de times rivais que já demonstram força em negociações recentes. Por outro lado, outros lembram que Romário tem histórico de fazer observações que muitas vezes geram mais repercussão do que consequência prática, deixando no ar uma dúvida que instiga o torcedor. Será que é apenas um elogio sincero ou há algo mais por trás das palavras?
Enquanto o Corinthians segue em sua rotina de treinos e estratégias internas, os rumores provocados pela fala de Romário criam uma atmosfera de expectativa, onde cada comentário ou movimento de bastidor passa a ser interpretado com lupa. E se o Timão aproveitasse essa visibilidade para buscar reforços estratégicos ou até para aproximar ídolos do clube em projetos futuros? O cenário é ainda nebuloso. Mas uma coisa é certa, o clube ganhou atenção extra graças à fala do ex-camisa 11, e os próximos capítulos desse possível novo capítulo da história alvinegra prometem ser acompanhados de perto por fãs e mídia. Seja qual for a intenção de Romário, o fato é que suas palavras reacenderam debates sobre o poder de atração do Corinthians e sua capacidade de se destacar não apenas dentro de campo, mas também no mercado esportivo. A torcida, é claro, aguarda ansiosa, torcendo para que elogios se transformem em ações concretas que fortaleçam ainda mais a equipe. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!